Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Expert Talks na mesa com CEOs. Eu sou Fernando Ferreira, Head do Research aqui na XP, também estrategista-chefe. Hoje a gente continua aqui na nossa CEO Conference do Rio de Janeiro, nesse cenário maravilhoso, aqui dentro do Copacabana Palace, onde, como vocês sabem, a gente está gravando alguns episódios especialíssimos aqui na nossa conferência. A gente conseguiu um tempinho da agenda desse próximo convidado que a gente já queria chamar já há bastante tempo e felizmente a gente conseguiu marcar um horário na agenda do Ernesto, que é CEO da Vibra Energia, uma das maiores empresas do Brasil de distribuição de combustíveis, de energia renovável, líder em lubrificantes, enfim, tem muita coisa que a gente vai conversar aqui sobre a Vibra Energia hoje. Ernesto, muito obrigado pela sua participação e por ter aceitado esse convite aqui de bater esse papo com a gente. Oi, Fernando. Oi, Regis. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês hoje, poder falar um pouquinho, contar um pouquinho mais do Ernesto, quem é o Ernesto, e principalmente falar do negócio da Vibra. A Vibra, que é uma das maiores empresas do Brasil. A gente hoje é a quinta maior em faturamento do Brasil. Então, um prazer imenso estar aqui hoje com vocês. Excelente. E para tocar esse papo com o Ernesto, eu tenho pela primeira vez Regis Cardoso, que é o nosso Head do setor de óleo e gás aqui no Research da XP, fazendo sua estreia no Expert Talks. Bem-vindo, Regis. Obrigado, Ferreira. É um prazer estar aqui. Obrigado, Ernesto, por aceitar o nosso convite. Obrigado. Boa. Ernesto, acho que vale começar como você mencionou, falando um pouco de quem é o Ernesto, né? Antes de chegar na Vibra, enfim, você teve várias passagens interessantes na sua carreira, já trabalhou em área comercial por muito tempo, enfim... foi de negócios, trabalhou em empresas de negócios diferentes. Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória desde o começo. Então, eu acho que foi uma engenharia mecânica. Eu depois fiz uma especialização em administração de empresas. E as pessoas sempre ficam pensando, né? Não, o Ernesto já planejou lá atrás, ele vai ser CEO um dia. Eu acho que uma das coisas mais legais da carreira é você ir construindo ela aos poucos. Eu sempre acreditei numa carreira que era construída de tijolos firmes que pudessem te levar cada vez mais a um patamar adiante. E assim foi. Eu iniciei minha carreira na Dow Química, né? Eu entrei lá no programa de estágio da Dow na época, isso muitos anos atrás, estamos falando de 35 anos atrás. Eu iniciei minha carreira na Dow como estagiário, virei trainee, aí entrei na área de vendas, e na Dow minha carreira ela navegou muito ao redor de vendas e negócios. Então eu tive muito no lado externo da companhia. Eu trabalhei por 16 anos na Dow em diversas posições comerciais de negócio, e lá eu tive uma experiência bastante interessante. Primeiro eu trabalho numa multinacional na área de negócios e fiquei 11 anos no Brasil, depois eu fiquei 3 anos nos Estados Unidos, em Michigan. Frio pra caramba. Já lá, fui pra Michigan. Falar, muito frio, mas uma experiência fantástica. Eu fui com a família, fui com 2 filhos, voltei com 4. Enfim, foi uma experiência fantástica, assim, tanto do ponto de vista pessoal, de família, como profissional. Você aprendeu uma nova cultura. E depois eu tive a oportunidade de trabalhar na Europa também, onde a Dow tem uma sede ali próximo a Zurique, e eu morei lá também com a minha família por 5 anos fora do Brasil. Então eu tive uma oportunidade de conhecer culturas diferentes, negócios diferentes, trabalhar numa multinacional, trabalhei em 3 continentes diferentes. Então assim, foi uma experiência fantástica. E o Ernesto sempre foi uma pessoa bastante inquieta do ponto de vista de crescimento, de desenvolvimento. Eu achava que eu poderia talvez aprender novas coisas, que é uma palavra que eu levo muito na minha vida profissional, aprender. Eu acho que profissional que está sempre aprendendo, ele vai para frente, ele vai avançar. E eu tomei a decisão, recebi uma proposta para me juntar a Suzano, papel e celulose, e assumi como COO da Suzano. Depois de 16 anos de Dow, eu assumi como COO da Suzano. Não é a Suzano que a gente conhece hoje, não, de bilhões de EBITDA. Naquela época, a Suzano tinha centenas de milhões de EBITDA. Era uma empresa bem ainda em construção. Aceitei o convite na época. Na época era mais focado em papel ou já tinha um negócio grande de celulose? Tinha um negócio de celulose, mas ele era equivalente quase. Tinha muito papel, relativamente. E nós estávamos exatamente começando o ciclo de construção de fábricas de celulose.
Então, era o primeiro grande ciclo de construção de fábricas de celulose. Eu tive à frente da construção da... Isso é um investimento nas fábricas de celulose bilionário. Né? Você está falando de investimento naquela época de 1,5 bi, 2 bi de dólar, hoje chega a 5, 6 bi, mas enfim. Então, assim, foram investimentos. Eu participei do investimento da fábrica em Mucuri, no extremo sul da Bahia, depois em Imperatriz. Além disso, eu era responsável pelas operações de todas as fábricas da Suzano, toda a logística. Ali foi uma experiência fantástica para mim, porque na Dow eu conheci todo o lado do negócio e na Suzano eu tive a oportunidade de conhecer todo o lado das operações. Sim. Então na Suzano, em diferentes momentos, eu fiquei 11 anos na Suzano. Eu trabalhei na área tive sempre à frente de todas as fábricas, grandes implantações de projetos, de capital, toda a parte de logística, tive TI, tive todo o processo de inovação, tive à frente em diferentes momentos, né? Assim, aí tive toda a parte de M&A, planejamento estratégico e M&A. Então, em diferentes momentos, eu consegui, acho que, construir o outro lado. Acho que, quando eu falei de construir uma carreira que você vai pôr nos tijolos, eu conheci a área de negócios, na Dow, área comercial, cliente, entendeu? O foco no cliente. O lado internacional de uma corporação, e depois tive a oportunidade de 11 anos de carreira que eu conheci muito e trabalhei muito, entendi, passei a respeitar mais ainda o lado operacional, de fábrica, de logística, de TI, esse lado desse dia a dia, e uma empresa, né, com controle familiar. Sim. Então também é uma outra dinâmica, uma outra dimensão. E isso completou bastante o meu conhecimento e minhas capacitações. Mas não foi pensando, vou me tornar CEO, não, logo preciso... Não, eu acho que as coisas foram acontecendo. Eu acho que passa por alguns predicados, é o que eu falei, a minha inquietude de buscar aprendizagem e a coragem. Né? Eu tive um momento de carreira bastante... desafiador no momento que eu saí da Dow depois de 16 anos, cria da casa, multinacional, e eu tenho um amigo, um headhunter, não foi ele que me levou na época, mas ele falou assim, se eu fizesse X para dar errado, tinha tudo para dar errado, porque eu saí de uma empresa química, fui para a de celulose, saí de uma multinacional, fui uma empresa familiar, saí da área de negócios e fui para a área de operações, e eu saí de outro país e mudei de país de volta, para o meu país, mas mudei de volta. Então, assim, por um lado, eu corri um alto risco, mas quando deu certo, as minhas capacidades ampliaram muito. Assim, a minha curva de aprendizagem assim, foi muito grande na Suzano. E essas coisas vão se complementando ao longo da sua vida. Mas não foi assim, então eu quero ser CEO, então eu vou fazer isso. Exato. Eu acho que, de repente, num certo momento da minha vida profissional, ali nos meus 40 e poucos anos, ali eu comecei a perceber, opa, está se formando alguém que eventualmente pode ser um CEO um dia, né? Então eu acho que devo isso também a alguns líderes que me ajudaram, inspiraram, e isso eu comecei a consolidar ali pelos 40 e poucos, enfim, essa possibilidade vendo as competências que eu tinha criado, que foi quando surgiu a oportunidade primeira, é um salto difícil, a pirâmide vai fechando, e surgiu a oportunidade de eu ser presidente da Ingridium, para a América do Sul. A Ingridium é uma empresa que produz ingredientes para a indústria de alimento, né? Então você vê que eu saí de química, fui para papel e celulose, e de repente fui para uma empresa super inovadora, ela produz ingredientes que existem há muitos anos, como amido, frutose, a partir do milho, mas também produz ingredientes naturais, que vão para ingredientes para iogurte, para outros produtos, para alimentos. Então eu passei a atuar muito mais próximo no desenvolvimento, cocriação com clientes, enfim, voltei ao meu mundo. Pesquisa, né? Muita pesquisa, R&D intensivo, muita pesquisa de novos produtos. E assim, foi um desafio bem legal, porque eu era presidente da América do Sul, mas a América do Sul era algo relevante já, com quase 4 mil pessoas, um faturamento de $1 bilhão na região. A gente tinha fábricas na Colômbia, Peru, Argentina, Brasil. Então, assim, era uma operação relevante, era a segunda maior operação da companhia no mundo. Então, assim, era algo bem relevante. Foi um processo super interessante. Ali acho que eu comecei a me moldar, né, como CEO. Fiz alguns erros ao longo dessa trajetória. Eu acho que é interessante esse passo que você vai construindo, porque te permite, em outros momentos da tua carreira, você fazer erros, aprender
e você poder evoluir. Sim. Antes de chegar como eu estou hoje, CEO da Vibra, onde o impacto é bastante mais relevante. Então, assim, ali eu tive uma jornada bem legal de 4 anos na Ingridium, fizemos uma transformação cultural bastante grande, fizemos um turnaround no resultado da empresa, era um dos piores resultados globais, nós passamos a ter um dos melhores resultados globais. Então, assim, foi um projeto bem legal, que inclusive influenciou a matriz começou a olhar por algumas coisas que estavam acontecendo aqui e levar alguns desses processos de cocriação com clientes. A gente desenhou um processo de cocriação com clientes, levou algumas coisas lá para fora. E aí surgiu um pouco, né, umas encruzilhadas da vida. Eu não tinha muita vontade de voltar a sair do Brasil, estava estabilizado, meus filhos aqui, já num outro momento de vida. E eu via que o meu próximo passo seria ir para fora de novo. Eu decidi, enfim, aceitar o desafio de trabalhar na VLI, e ser o CEO da VLI, uma empresa de logística, infraestrutura logística, tem cerca de 8 mil quilômetros de ferrovia, enfim, diversos terminais portuários, terminais intermodais pelo país todo, e ali também... E começa a vir, né? Eu passei por logística na Suzano, então, assim, as suas competências, aquilo que você foi construindo, é interessantíssimo isso. Você começa a encontrar alguns desafios que são muito parecidos. Às vezes eles são mais complexos, maiores, mas você começa a reencontrá-los e você fala, pô, eu já vivi isso. Não é exatamente igual, mas dá para sair lá na frente. Mesmo parecido, ali tinha uma questão operacional, de custos, fizemos um trabalho grande junto uma empresa de controle compartilhado. Então, assim, você tinha 4 acionistas relevantes, tem 4 acionistas relevantes, a Brookfield, a Vale, a Mitsui e o FGTS. Então, assim, trabalhar, enfim, essa capacidade e flexibilidade de se relacionar com diferentes stakeholders no conselho, poder alinhar o conselho, isso era o que eu estava ganhando bastante, era uma experiência nova para mim. Mas consegui, acho que ter uma jornada bastante interessante na VLI. E aí surgiu a Vibra, né, num momento que pessoalmente eu não estava nem esperando, mas assim, que me encantou o projeto da Vibra. Acho que a Vibra, eu gosto de falar, é um dos melhores projetos desse país, eu estou há cerca de 1 ano e meio. Eu acho que as possibilidades que tem, tanto na parte de varejo, como na parte do B2B, na parte de energia renováveis, a gente tem um potencial de crescimento, de transformação, o impacto que a Vibra tem no país, né? A Vibra ela vem num processo grande desde a privatização, a Vibra, que é a ex-BR distribuidora, em 2019 ela foi privatizada. Então, praticamente uma empresa, eu brinco que é uma startup gigante, porque nós temos só 5 anos de existência nesse modelo, com um legado bastante positivo. Acho que eu encontrei uma companhia com uma qualificação de pessoas altíssima. Poucas vezes na minha vida profissional vi um time tão bem qualificado. Temos que seguir numa evolução cultural, essa transformação cultural, mas mais mantendo o time que está aí, que tem uma qualificação muito boa e uma perspectiva muito grande. E de novo, né, mudei de setor de novo, mas volta um pouco. Lá no começo da minha carreira eu trabalhei na Dow, que era uma petroquímica, falava de petróleo, das oscilações de preço do petróleo. Estamos de volta aqui falando agora de petróleo. Sim. A Vibra é uma empresa muito comercial e de logística. A Vibra é basicamente infraestrutura logística e comercial. Trabalhei muito com logística e tive toda uma experiência de clientes, comercial. Isso vai criando e te dando o repertório para você poder navegar bem nesses ambientes diferentes. Mas agora sem um dono claro, né? Assim, não é diferente. É uma nova experiência. Bom, muito bem colocado, Fernando. Acho que é uma nova experiência, de fato, assim, agora trabalhar no corporation, né? Então, assim... por outro lado, nós temos uma governança. Eu que trabalhei em diversas empresas multinacionais e tudo, participei de conselhos também, não mencionei, mas fiquei por 10 anos no conselho da Eurofarma. E assim, você vê a governança da Vibra, é uma governança muito boa, eu diria, estado da arte em termos de governança, uma participação do conselho, deixando espaço para administração, mas ao mesmo tempo um conselho que atua, que está presente, enfim, comitês que assessoram esse conselho. Então a gente percebe uma governança da companhia muito boa, mas sem dúvida alguma uma outra exposição, um outro papel do CEO da companhia, realmente num outro patamar. Né? Sim. E a Petrobras não é mais acionista, mas vocês têm ainda o direito da marca.
Exatamente. Hoje a Petrobras não tem mais participação acionária e nós temos um contrato de uso da marca com a Petrobras até 2029 e pós 2029 a gente tem 6 anos para fazer o rebranding. Acho que talvez vou construir aqui no mesmo assunto que estávamos e aí acho que, Ernesto, vale apresentar talvez um pouco mais da Vibra Energia. Acho que a marca Petrobras e talvez o nome BR Distribuidora, né, era muito conhecido de todos no país, mas como você comentava, essa nova jornada como Vibra Energia, que é o resultado, vamos dizer, da reabertura de capital e depois do processo de privatização e que vamos dizer, se propõe a ser mais do que uma distribuidora de combustíveis, né? Se propõe a ser uma empresa de energia e por isso um pouco também o rebranding, essa marca corporativa Vibra Energia. Então, se você puder, enfim, comentar um pouco como que esse rebranding, vamos dizer, reflete essa nova fase, quem que é a Vibra Energia e talvez falar um pouco dos negócios que a empresa tem e toca hoje. Não, obrigado, Regis, pela pergunta. Eu acho que realmente a Vibra é uma potência. Acho que a Vibra é a maior empresa de distribuição de combustíveis do país. A gente é a única presente em todos os estados do país. A gente leva, e a gente se orgulha muito desse Brasil, de ser brasileiro. A Vibra leva combustível, essa semana mesmo nós estávamos discutindo como é que nós vamos fazer chegar combustível em algumas ilhas de rios afastadas lá do Amazonas, onde está tendo seca. E muitas vezes esse combustível que a gente leva é o único gerador para abastecer eletricidade naquele lugar. E não pode faltar aquele diesel. Então, assim, representa a vida, né? Representa a vida das pessoas. Assim, a gente entende a transição de combustível fóssil para renovável como algo sério, mas o fóssil ainda representa a própria sobrevivência de muitas pessoas, de todos nós, do nosso dia a dia. E nós nos orgulhamos demais dessa brasilidade da companhia. É a única realmente que tem uma capilaridade desse tamanho. Nós temos quase 100 bases de distribuição em todos os estados do país para atender os nossos... Porque a importância de você estar perto do consumidor, a importância de ter o produto disponível e a Vibra tem essa presença. Só para te dar uma ideia, nós temos mais de 8 mil postos, cerca de 30 milhões de consumidores passam pelos nossos postos todos os meses. A gente tem uma participação importante também no segmento de aviação. A aviação, de cada 10 aviões que levantam voo no Brasil, 6 são com combustível da Vibra. Então nós temos cerca de 60% de participação. A gente tem uma infraestrutura, a gente é responsável por assegurar que o seu voo não só vá em segurança, como também que ele levanta no horário. Assim, a gente tem operações algumas vezes junto com os nossos parceiros, então se muda o destino do avião, nosso caminhãozinho já adapta, corre lá, porque às vezes muda, né? Aqui a gente vê lá no dia a dia, né? Mudou do portão 10 para o portão 12. Vamos lá, vai meu caminhãozinho, tem que mudar agora para o portão 12 para poder atender e carregar no finger ali, né? Então, assim, a Vibra tem essa flexibilidade, o nosso foco muito grande é atender esse cliente. Um outro lado nosso também bem relevante, que passa mais desapercebido, é o B2B. A gente tem quase 20 mil clientes corporativos, né, de empresas. A gente atende praticamente o Brasil todo. Qualquer empresa, pequena, média ou grande, de alguma maneira consome energia, consome combustível. Então, a Vibra ela realmente está presente na vida do brasileiro de uma forma muito forte. E como você disse, Regis, a gente passou, nos últimos anos, passamos a fazer investimentos relevantes aí, a gente investiu 4 bilhões de reais para entrar na agenda de energia renovável. Então a gente fez um investimento, adquirimos 50% da Comerc, que é uma das maiores empresas de geração de energia solar. Nós investimos na ZEG Biogás, que é para fazer o biometano, que é um gás renovável. E também temos um investimento na EasyVolt, que é uma empresa que faz carregadores para recarga de veículos elétricos. A EasyVolt é a líder no segmento corporativo e é a empresa que inaugurou o primeiro posto totalmente elétrico em São Paulo para frotas corporativas. É um posto, então, que ele é 100% só com carregadores. Então, assim, a Vibra também na vanguarda, já avançando para outros segmentos. Nosso objetivo é a gente ter a energia que o nosso cliente quiser. A gente ter um portfólio de solução de energia para o nosso cliente. Acho que vale expandir nesse ponto dos carregadores elétricos, porque
a gente está vendo um novo fenômeno no Brasil, que é essa explosão de vendas, né, de carros híbridos, carros elétricos, algo que não era muito esperado há alguns anos atrás, porque você via a estratégia das grandes, né, OEMs, e eles nunca colocaram o Brasil como uma grande prioridade, porque a gente tem o carro flex, né, a gente tem o etanol, tem uma matriz muito limpa, então o Brasil nunca foi colocado como uma prioridade, né, o primeiro lugar que você precisa ter carros elétricos, como na Europa, que você está substituindo do diesel mais poluente para o carro elétrico. Mas está acontecendo, né? A gente está vendo esse movimento aqui no Brasil e vocês estão já se antecipando em relação a isso, mas eu queria entender como que poderia impactar o negócio de vocês ou mudar o negócio de vocês. Vocês vão incluir carregadores dentro dos postos, não vão? Como vocês pensam essa questão dos carros aí elétricos e híbridos no Brasil? O Brasil realmente ele está indo numa direção, ele está indo na mesma direção, mas a velocidade que o Brasil vai nessa direção, ela é mais devagar. Só para dar uma ideia, Fernando, o Brasil hoje, 45% da energia consumida no Brasil, ela é renovável. E energia não é energia só elétrica, eu estou falando da energia do combustível também, porque a gente tem o etanol também, quando você faz esse mix. A média mundial é 14%. Então o Brasil está muito à frente em termos de emissão de carbono. E você junta a isso os custos todos para você avançar com o carro elétrico, a gente entende que isso vai acontecer, mas vai ser um pouco mais lento do que o movimento na Europa ou Estados Unidos, onde você tem uma demanda por isso mais forte, né? Então, vai acontecer, mas aqui é mais lento. A gente entende que num primeiro momento que nós vamos ver o etanol ganhando mais espaço, a gente ainda vê crescimento no combustível líquido, né? Não chamo só de fóssil, porque tem o etanol aí dentro, é a combinação da gasolina, diesel, etanol. A gente entende que até 2030 e poucos, a gente vê aí ainda um crescimento desse mercado, depois basicamente uma estagnação e aí eventualmente vindo mais forte o carro elétrico um pouco mais adiante. Então, assim, a gente está bem posicionado dos dois lados, mas entendemos que o nosso negócio de distribuição convencional, que nós chamamos do nosso core business, ele vai ainda continuar com um bom crescimento, pelo menos pelos próximos 10 anos. Um comentário até que a gasolina no Brasil é a mais verde do mundo, porque tem 27% de etanol e no Brasil, diferente de outras partes, o carro ele é flex, né? Ele pode ir até 100%, quer dizer, é qualquer coisa entre 27% e 100%. Na maior parte do mundo, o limite é 10%. Deixa eu expandir um pouco mais nesse tema de transição energética. A gente falou um pouco de eletrificação da frota, mas a transição vai além da frota, né? Dos carros, e aí a Vibra está posicionada na geração de energia elétrica solar, e eu entendo que essa talvez seja uma demanda também por parte dos teus clientes industriais, B2B, reduzir pegada de carbono, quer dizer, geração renovável, biogás. Se puder, vamos dizer, talvez comentar um pouco qual é a estratégia da Vibra para, nesse contexto de transição. É um super desafio. Você imaginar que você, Ernesto, quer dizer, assumiu essa cadeira aqui para capitanear essa empresa, a mais importante de todas, no momento chave, né, de transição energética. Se puder expandir um pouco qual que é. Não, a nossa estratégia, como eu já disse, ela é bastante clara. A gente quer ser uma plataforma multi-energia, né? A gente entende que qualquer projeto de energia renovável, ele vai vir para discussão, mas obviamente desde que ele tenha retorno para a companhia também. Assim, nós não vamos simplesmente ir para o renovável porque ele é renovável. Ele tem que ter um retorno. Mas a partir daí eu quero estar presente com a energia que o meu cliente quiser. Ele quer gasolina, eu tenho. Ele quer diesel, eu tenho. Ele quer etanol, eu tenho. Ele quer energia elétrica renovável, eu tenho. Ele quer um carregador, eu tenho. Ele quer um biogás, eu tenho. Porque o que nós vamos alavancar são os nossos postos, que tocam em 30 milhões de consumidores, e os nossos 20 mil clientes do B2B, corporativos, as indústrias. Nós temos uma base que muito poucos têm, que é acessar os clientes. E a partir dali eu tenho uma oferta bastante ampla de produtos para o meu cliente, de soluções de mais eficiência energética, de descarbonização, para que ele possa realmente atingir as metas que esse cliente tenha de descarbonização
ou mesmo está pronto para futuras regulações no país, enfim. Então, nós estamos, acho que, muito bem posicionados como poucos, com uma plataforma multi-energia para poder atender esse cliente. E isso é muito interessante, porque eu começo a alavancar minha base de clientes, eu não vendo mais só um produto. A gente já tem exemplos hoje do cliente que compra o diesel da gente, mas na energia elétrica ele quer fazer um contrato com a gente de longo prazo para venda de energia elétrica renovável solar. Então a gente tem cliente já que você tem esse mix que é bastante interessante. Agora, nesse mesmo ponto, pensando no core business, ainda antes da gente falar dos outros negócios, se vocês passarem a ter mais, vamos supor, carregadores elétricos dentro dos postos, pode ser que os clientes passem mais tempo dentro dos postos. E aí, queria entender a estratégia de vocês de serviços, né, nos postos, conveniência, outros serviços, adjacências, enfim, que vocês planejam expandir. Como é que está essa estratégia? Nós temos a BR Mania, acho que o nosso principal ponto aí é a BR Mania. A BR Mania é a nossa loja de conveniência, né? Hoje nós estamos em cerca de 1.300 postos, a gente quer dobrar o número de lojas BR Mania, a gente acredita que tem uma oportunidade muito grande de melhorar isso. 1.300 lojas e qual a totalidade de postos? Vocês têm? 8.000 postos. Né? Então espaço tem grande. Um espaço grande. Nem todo posto vai caber uma BR Mania, mas a gente entende que pelo menos dobrar, chegar em cerca de 2.500 lojas é um objetivo plausível da gente conseguir nos próximos anos. E é uma oportunidade tremenda da gente aumentar o serviço que a gente oferece para os nossos consumidores e clientes nos postos, né? Porque existe uma tendência de que o cliente que pare no posto vai ficar um pouquinho mais de tempo e ele vai usar desse serviço da conveniência. Lembrando que a BR Mania, a gente tinha uma parceria com Americanas, ela foi extinta, chamava VEM, era uma JV, 50% Americana, 50% Vibra, e a BR Mania estava ali dentro, extinguiu, desde o ocorrido com o Americano, a gente extinguiu isso, agora está dentro de casa, mas a gente está com muito conhecimento, muita potência, a gente tem planos bastante fortes aí de expansão disso, que vai em linha um pouco de atender uma necessidade do consumidor. Agora a gente esteve analisando bastante dados, é interessante também, quando o posto, ele é um posto nosso, com a marca Petrobras, o posto que tem a loja BR Mania, o posto que tem, então nós também temos uma loja de troca de óleo chamada Lubrax+. Esse posto que traz essa solução completa, essa proposta de valor da Vibra, ele é um posto que tem mais rentabilidade, tanto para o nosso revendedor como para nós. Então nosso objetivo é cada vez mais trazer essa linha de serviços para atender o consumidor, seja no combustível líquido fóssil ou na energia, quando tiverem os carregadores. Talvez aproveitando a deixa do Lubrax, essa é uma área também que vocês são já muito fortes, mas tem talvez uma próxima pernada, né? Uma fábrica nova, uma expansão de capacidade. Qual que é, quer dizer, o que é o produto Lubrax, o que isso representa dentro do negócio da Vibra e quais são, vamos dizer, as ambições futuras para essa linha de negócio? Não, o Lubrax é uma marca também que a gente tem muito, muito orgulho. Só para dar uma ideia para você, Regis, o Lubrax, ele é top of mind quando você fala de lubrificantes. Pelos últimos 6 anos seguidos é a marca mais famosa. Eu não torço para o Flamengo, mas ele teve mais de 20 anos estampado na camisa do Flamengo, então ele estava lá presente. Então é um produto presente na vida do brasileiro, né? Quem não lembra dos mais jovens ou os mais velhos, o Lubrax é algo que chama brasilidade, chama uma marca realmente de ponta. Então, assim, a gente tem, acho que dentro de casa, a combinação do Lubrax com essa expansão que você mencionou, que ela está ficando pronta até o final do ano, de uma nova fábrica de lubrificantes mais moderna, com mais automação, capaz de produzir produtos com alta tecnologia e o menor custo da indústria aqui no Brasil. Ela tem uma escala muito grande, ela é a maior da América Latina, a 5ª maior do mundo. Assim, então a combinação da marca Lubrax com alavancando a potencialidade dessa nova fábrica que está entrando em operação, a gente quer crescer bastante no segmento de lubrificantes, e aí a Vibra vai ver também uma internacionalização. A gente vai cada vez mais exportar a partir do Brasil,
mas na América do Sul com uma participação maior, que hoje a gente tem uma participação muito pequena nas exportações para Argentina, Chile, Uruguai, Colômbia, Peru, enfim, a gente entende que tem uma oportunidade de crescimento lá e uma oportunidade de avanço também no mercado brasileiro, conforme a gente tenha mais capacidade. Então, assim, a nossa visão para o lubrificante é de crescimento e uma internacionalização. É um mercado muito relevante para grandes clientes industriais também, né? Também. Além daquele lubrificante que a gente conhece, que é vendido no posto, enfim, tem... Esse é um ótimo ponto, porque na verdade, né, a gente fala muito e pensa muito no lubrificante do carro, né? Isso, mas na verdade você tem um consumo muito grande pelas indústrias. E aí vem o que a gente chama lá internamente do cross-sell. Eu estava falando da energia, mas se aplica muito o lubrificante. Tem uma oportunidade tão grande de crescimento que assim, a gente pegou a nossa base de clientes do B2B e a gente viu que hoje foi simplesmente falta de foco da companhia nos últimos anos e agora nós estamos colocando uma estrutura para atender isso e tudo. Se você pegar toda a minha base de clientes que compra diesel e compra lubrificantes, hoje eu só atendo cerca de 15% a 20% eu vendo os dois produtos. Ou seja, eu tenho espaço de 75% a 80% para crescer e vender lubrificante. Todos eles compram diesel, mas muitos deles não compram lubrificante com a gente. Então agora a gente treinou nossa equipe comercial, a gente fez um treinamento grande, nós botamos um aplicativo mostrando para eles os ganhos do lubrificante e nós redesenhamos a nossa estrutura comercial e estamos atendendo de uma maneira mais efetiva esse mercado, que a gente acredita que vai crescer muito no segmento industrial também. Talvez eu queria voltar a discussão para a aviação. A gente comentou brevemente ali na introdução, quando falávamos do negócio, e vamos dizer, eu queria que você comentasse um pouco sobre o negócio de aviação e o que ele representa para a Vibra, mas ele tem também um ângulo de transição e vamos dizer, é um dos setores que é conhecido como hard to abate, né? Mais difícil de eletrificar, de reduzir as emissões, e tem uma grande potencialidade, vamos dizer, um tema hoje no SAF, né? No combustível de aviação sustentável. Queria, ouvi-lo, o que isso representa para a Vibra? É uma oportunidade, é uma ameaça, é um desafio, e também conhecer um pouco do negócio como ele é hoje. Né? Não, eu acho que a área de aviação certamente vai passar pelo processo de descarbonização também, né? Hoje, lembrando, a gente vende querosene de aviação, é um combustível um pouco diferente, né? Como eu disse, a Vibra é a líder nesse segmento, a gente está bem posicionado, a gente tem infraestrutura em mais de 50 aeroportos por todo o país para atender os voos do brasileiro, e nós vamos naturalmente passar pela essa descarbonização. O Brasil está muito bem posicionado para ser um grande produtor do SAF, né, que é o Sustainable Aviation Fuel, é o combustível sustentável de aviação. O que não está claro ainda é qual é a rota tecnológica, que você tem diversas rotas, você pode desde a partir da cana-de-açúcar, você pode a partir de árvores, você tem outras plantas como macaúba, enfim, você tem diversas rotas tecnológicas e isso não está muito claro ainda, esse é um processo que ainda está em desenvolvimento. A Vibra já está engajada, a gente tem alguns estudos medianamente avançados, eu diria, em que nós estamos estudando para ver qual rota que realmente pode ser. Isso aí eu vejo muito mais do lado de uma oportunidade. Nós já estamos muito bem posicionados no segmento de aviação. Esse é um combustível que certamente será líquido, ele certamente será para misturar no começo, você não vai ter um combustível, por muitos anos não vai ser 100% SAF, nós vamos fazer parecido com o que faz o etanol na gasolina, nós vamos adicionar o SAF na querosene e isso vai gradualmente aumentando esse percentual. Então, para a Vibra, que já está posicionada, nós temos um relacionamento com os clientes, temos uma infraestrutura logística para atender a eles, é mais uma oportunidade de crescimento e uma área que a Vibra está bastante engajada. Mas eu queria voltar na questão do relacionamento com a Petrobras e a marca. Enfim, a Vibra é uma empresa que surgiu de dentro da Petrobras, foi feito um spin-off, depois a privatização, mas vocês ainda têm uma relação grande com a Petrobras, né? Afinal de contas, devem ser os maiores clientes da Petrobras no Brasil e tem esse relacionamento com o uso da marca até 2029. Então, se você puder falar um pouquinho como é o relacionamento de vocês com a Petrobras hoje e também um pouco quais os planos em relação à marca após 2029, seria possível renovar por mais tempo ou já começar a investir na marca Vibra para se tornar uma marca
que o consumidor conheça, enfim, como vocês pensam esse tema da marca e relacionamento com a Petrobras? O nosso relacionamento com a Petrobras é muito bom. Assim, nós temos uma excelente relação com a Petrobras, até porque diversas das pessoas que estão hoje na Vibra, de alguma maneira, pertenciam à grande empresa Petrobras, de alguma maneira, né? Então, assim, há um relacionamento bastante bom entre as empresas. A gente é o maior cliente da Petrobras hoje, né? Dado o tamanho, a dimensão da Vibra, nós somos o maior cliente da Petrobras. Então, enfim, relação muito boa, enfim, relação comercial muito boa. A gente procura sempre, obviamente a Petrobras não tem disponibilidade de 100% das nossas necessidades, de todos os produtos que a gente compra, mas a gente sempre tenta comprar o máximo que a gente consegue da Petrobras. A partir do instante que a Petrobras não tem o volume total, a gente pode, enfim, parte para algumas importações, mas nosso pedido de compra sempre é colocado full com a Petrobras e aí depende da disponibilidade do que ela consegue nos atender. Então, assim, o nosso relacionamento com eles é muito bom. Quanto à marca, o que eu falei no princípio, a gente tem essa marca até 2029. Então, por hora, a gente está trabalhando nesse cenário de seguirmos até 2029. Hoje a gente não tem um plano B. A gente está trabalhando e vamos ver ao longo dos próximos anos se vamos fazer a renovação desse contrato ou não, vai depender do interesse das partes aí. E aí a gente naturalmente vai engajar, obviamente, anos antes, se não houver a renovação, nós vamos trabalhar uma nova marca. Mas acho que essa estratégia ainda é para se ver um pouquinho nos próximos anos. Ainda temos tempo, 5 anos até lá. Talvez se eu puder comentar um pouco sobre, vamos dizer, o core business, né? A distribuição de combustível. Esse é um setor que tem uma série de desafios, de combate à informalidade, vamos dizer, de combate a uma competição desleal, de evasão fiscal, de adulteração, de N formas como a qual players que não são vocês, não são os grandes, mas que competem no mesmo mercado, interferem de forma talvez danosa, né? Vamos dizer, a integridade desse mercado. E a Vibra tem sido, junto dos outros players, né, sérios do setor, um grande, vamos dizer, proponente do combate a essa evasão fiscal e as adulterações. Se puder, talvez, Ernesto, comentar qual o tamanho do problema, que externalidades negativas ele causa, qual é vamos dizer, o caminho para a solução e que benefícios um mercado mais formal traria para a sociedade como um todo. Eu acho que assim, nós temos o Instituto do Combustível Legal, né, do qual o presidente é o Emerson Capaz, é um executivo hoje que está lá. Nós temos diversas empresas participando, inclusive a Vibra, mas hoje já tem muitas empresas trabalhando para a gente poder reduzir esse número de fraudes e ilegalidades que acontecem no nosso país, né? Acho que nós não queremos vantagem nenhuma, nós queremos que todo mundo jogue o mesmo jogo, nas mesmas regras. Então, eu acho que o momento que isso acontecer, o país vai ganhar muito. Porque eu acho que hoje o consumidor brasileiro muitas vezes entra num posto achando que está comprando gasolina ou etanol, mas aquele produto está adulterado e vai trazer danos ao carro dele. Ou ele entra e coloca 30 litros de combustível no tanque e ele recebeu só 25. Isso acontece muito mais do que a gente imagina no nosso dia a dia, quando vai aos postos das mais diversas marcas. Então, assim, eu acho que esse é um benefício, sem contar a sonegação de tributos, que de uma maneira está acontecendo. Isso, ordem de grandeza, nós estamos falando de 20 a 30 bilhões de reais, que todos os anos tem perdas, vamos dizer, nesse sistema em termos de tributos. Então, a oportunidade que acho que tem para nós, como mais segurança para o consumidor que entra e sabe o produto que ele está comprando, para o país de geração de impostos e de receitas mesmo. E um país mais correto, né? Um país uma coisa que eu prezei muito ao longo da minha vida profissional, e acho que é para lá que eu acho que esse setor tem que caminhar, um setor absolutamente íntegro e ético. E hoje, infelizmente, ainda tem muita coisa errada acontecendo. Claro,
Às vezes são poucas empresas, mas os danos que trazem ao país são muito relevantes. E através do Instituto Combustível Legal, o Emerson Capaz está com essa agenda bastante forte e nós vamos gradualmente combater isso para fazer a coisa correta. Voltando para a agenda de inovação, vocês têm dentro da Vibra quase que um fundo de venture capital ali. O outro é o Vibra Venture Capital. Vibra Venture Capital, exato. Se pudesse falar um pouquinho mais sobre essas iniciativas e o que frutos vocês já surgiram de investimentos interessantes. Você já comentou um pouquinho de alguns deles, mas enfim, o que surgiu já desse braço de venture capital? A gente antes da minha chegada, cerca de 2, 3 anos atrás, a gente fez um aporte de 150 milhões, né, no Vibra Venture Capital. Ainda, enfim, estamos aprendendo, mas o primeiro investimento que a gente fez foi na EasyVolt, que é o mais relevante. A gente fez 30 milhões nessa empresa de carregadores. Sim. Então, é um fundo que está lá para acelerar a nossa participação em startups, sempre startups, né, de alguma maneira. O Venture Capital é algo que está olhando potenciais investimentos de maiores riscos, um pouco mais fora da nossa área de atuação, mas que de alguma maneira esteja conectado, obviamente, ao nosso negócio. Acho que o principal investimento que nós fizemos nessa área foi na EasyVolt. E depois nós temos o Colab. O Colab é uma iniciativa, porque o processo de inovação numa empresa, no meu aprendizado, né, até citei lá no começo, meu começo de carreira lá na Suzano, que eu trabalhei muito na área de inovação, e o que eu aprendi é a importância da cultura da inovação. Então, a gente tem, dentro do Vibra Colab, a gente tem algumas iniciativas. Uma é esse trabalho próximo de startups, mas o outro envolver a organização inteira. E aí a gente tem um prêmio para aqueles projetos que a gente seleciona, inclusive eu, junto com a minha diretoria, fazendo parte da banca examinadora final, em que 5 equipes vão apresentar e a gente vai premiar as três melhores, né? Os 5 já são finalistas, você tem muito mais, que é essa grande movimentação. Quando você pensa em inovação nas empresas, o que mais me encanta é essa cultura da inovação. É essa que transforma, né? Porque as pessoas ficam olhando as balas de prata da grande inovação, da grande invenção. Na verdade, o que transforma é de pequena em pequena inovação, no dia a dia da companhia. E para isso você precisa ter uma cultura da inovação, e o Vibra Colab, ele tem muito disso. Ele traz as startups também para agregar e ajudar nesse processo de inovação, mas ele envolve toda a nossa organização para trazer ideias criativas que vão transformar gradualmente o nosso negócio. E a gente teve aí, fomos eleitos entre as 20 empresas mais inovadoras pelo MIT nos últimos 2 anos consecutivamente. Incrível. Num negócio que, em teoria, né, é um negócio mais tradicional, vocês conseguem pensar fora da caixa e inovar e criar essa cultura da inovação. Fernando, eu acho assim, eu contei minha carreira aqui no começo e eu acho assim, inovação tem em todas as áreas. Não é porque uma indústria, o que eu já escutei, essa indústria tem 50 anos, então, não, assim, você tem que trazer um novo olhar. Eu acredito muito nas transformações, eu acredito muito que você sempre consegue ir mais longe se você tiver um novo olhar, se você ampliar as possibilidades, se você olhar sobre um novo ângulo e se desafiar o status quo. Essa é o que eu gosto muito. As pessoas tendem a normalizar e fazer a coisa nos conformes. Tudo desconforma. Vamos pensar de outro jeito, vamos pensar num processo diferente, e a gente vê o tanto que a gente consegue ganhar de produtividade, de eficiência, de resultado, de qualidade de vida. Enfim, eu acho que isso tudo que faz com que a gente consiga evoluir e crescer. A gente comentava mais cedo da capilaridade, do alcance, dessa potência que a Vibra tem, e eu queria que você comentasse um pouco dessas qualidades da Vibra sobre o aspecto ASG. Porque a Vibra tem capacidade de causar impacto social na vida das pessoas, tem um programa de combate à exploração sexual, pelo lado mais, talvez do lado ambiental, tem a gasolina de pegada de carbono zero. Enfim, queria ouvi-lo, quais são as iniciativas da Vibra e como que a Vibra usa, né, esse tamanho, capilaridade, potência para gerar externalidades positivas. Sim. Bom, obviamente tem o que eu já falei de todo o capítulo da transição energética. A gente investiu 4 bilhões de reais, não é um investimento menor, é um investimento relevante. Vamos investir mais nos próximos anos para a gente ter uma oferta de descarbonização para os nossos clientes, de produtos para que eles possam descarbonizar.
Talvez do ponto de vista de descarbonização, esse talvez seja o maior impacto que a gente pode causar. Levar o etanol mais competitivo, mais longe, levar a energia solar, levar o biogás e conseguir fazer essa oferta para os nossos clientes de uma maneira competitiva e que ele possa substituir de uma maneira competitiva produtos fósseis. Então, eu acho que essa é a primeira vertente, sem dúvida alguma, que a gente vai seguir trabalhando. Estamos trabalhando dentro de casa também, reduzindo a emissão de carbono do escopo 1 e 2, que está dentro de casa, então a gente tem metas ambiciosas aí de descarbonização internamente. Então, acho que do ponto de vista ambiental nós temos uma agenda bastante completa. Também é importante falar de diversidade. A gente já atingimos o número de 30% de mulheres na alta liderança da companhia. Então, a gente agora está com um programa grande para aumentar o número de pretos e pardos na nossa liderança. Então, diversidade é algo também que conta. E área social é uma área assim que você colocou bem, Regis, assim, a gente está olhando muito o impacto que a Vibra pode causar e a gente escolheu uma causa para a gente transformar. Essa é uma causa do CEO aqui, eu estou comprometido com essa causa e toda a nossa organização está comprometida com essa causa, que é reduzir, ou trazer a zero a exploração sexual de crianças e adolescentes. Por que a gente escolheu essa causa? Porque existem 2 pontos de vulnerabilidade muito grandes e um deles é nosso. O primeiro é em grandes obras, isso acontece muito, e o segundo ponto é em rodovias e postos. Então, assim, tem uma convergência bastante grande com o nosso negócio. Então, nós abraçamos essa causa. Ontem eu estava num evento com cerca de 300 transportadores, parceiros nossos que trabalham conosco, convidando eles a participar junto conosco. A Vibra quer, não só a Vibra, mas a gente mobilizar a sociedade toda. Na próxima semana nós vamos ter um primeiro evento já de mobilização de parceiros de empresas privadas, parceiros que trabalham conosco, diversas entidades governamentais, entidades não governamentais, ONGs. Então a gente tem um primeiro evento em São Paulo, bastante relevante semana que vem, que nós vamos começar a criar tração para realmente, se você me perguntar, um grande legado que eu, Ernesto, gostaria de deixar é um país melhor no que tange a exploração sexual da criança e adolescente. O Brasil tem um dos piores índices. Eu estive visitando lá em Fortaleza, no Ceará, uma entidade que cuida de crianças e adolescentes que estão expostas a isso, e realmente você olha, o olho chega a encher de lágrimas, você vê o que acontece no país. E essa causa é uma causa que ela ficou muito escondida. A gente precisa, o nosso primeiro passo é dar visibilidade a isso. E nós estamos dando visibilidade, eu e meu time estamos comprometidos, inclusive com o tempo nosso, a ajudar essas entidades a trabalhar nisso. Mas o mais importante, por mais capilaridade que a Vibra tenha, sozinho nós não vamos conseguir transformar isso. Então nós estamos mobilizando mais stakeholders e agora no segundo semestre esse tema vai ganhar bastante relevância e nós vamos acelerar, porque esse é um grande legado que de fato eu e nossa companhia quer deixar para esse país. Ernesto, a gente está chegando ao fim das perguntas aqui sobre o negócio, mas eu não posso encerrar sem perguntar sobre a política de dividendos. Vocês são uma empresa que gera muito caixa e tem muitos acionistas, pessoas físicas na base. Então, se eu não perguntar sobre dividendos, a turma reclama. Então, eu queria entender um pouquinho de vocês qual que é a política, qual que é a cabeça em relação a retorno de capital aos acionistas. Não, nós temos uma política bastante clara que a gente tem cumprido nos últimos anos. A política de distribuição de 40% do nosso lucro líquido para os nossos acionistas. A gente tem cumprido em todos esses últimos anos, inclusive o ano referente ao ano passado, referente a 2023 que nós estamos pagando esse ano, é o segundo maior pagamento de dividendos da história da companhia. Então, a companhia está comprometida com o acionista de retornar esse capital para o acionista e a nossa política ela é bastante clara, 40%, e a administração atual, ano passado, entregou o segundo maior quantidade de dividendos da nossa história. No mínimo 40%? No mínimo 40%. É mínimo 40%, em algum evento extraordinário, enfim, pode ser que a gente tome a decisão. Além disso, a gente lançou recentemente um programa de recompra de ações, que também contribui, vai na mesma direção, de 1,2 bilhões de reais. Foi agora cerca de um mês atrás.
Bom, passando para o nosso último bloco antes da gente encerrar, Ernesto, queria que você contasse um pouquinho, você já falou para a gente sobre as lições que você aprendeu nessa jornada, mas se você tivesse que falar com o Ernesto lá de trás, dar uma dica para você que quando você estava começando, ou também para quem está começando a carreira hoje, quer trilhar uma carreira de sucesso, quais são os principais ensinamentos e conselhos que você daria? Eu acho que eu mencionei anteriormente, mas o primeiro deles assim, é sede de aprender. Eu acho que assim, a gente não pode nunca nos acomodar. Né? Eu falei um pouquinho de inovação, essa inquietude, essa vontade de ir mais longe, essa vontade de todos os dias que eu acordo, eu falo, Ernesto, não vai hoje para a tua zona de conforto. A zona de conforto é o lugar que o ser humano mais gosta de estar. Todos. E é um perigo. Né? Você não aprende nada na zona de conforto. É gostoso, é quentinho, é seguro. Mas você não aprende nada na sua zona de conforto. Então, é o esforço nosso de sair da zona de conforto. Fora da zona de conforto, como o próprio nome diz, se você não está na tua zona de conforto, ali você começa a aprender. Então, e a nossa tendência é procurar a zona de conforto. Então, como você se joga para fora dessa zona de conforto, essa aprendizagem é contínua. A segunda coisa, né, eu acho que assim, é buscar o equilíbrio da vida. Né? Eu acho que isso é algo que eu procurei ao longo da minha vida profissional, eu falei pouco aqui, mas construí muito, que foi o lado família. Eu sou bastante esportista, de amigos, enfim, e de trabalho. A vida não pode ter um ângulo só. Né? O que eu observei ao longo dessa jornada e fui aprendendo, né, vendo, observando, acontecendo comigo, quando você foca demais em um ângulo só, você fica monocromático. Primeiro você aprende menos, fica menos diverso, mas também a gente tem reveses na vida. E na hora que vem um revés, imagina uma pessoa escorada num pilar só, e esse pilar começa a ceder, você cai. Se você está escorado em alguns pilares, na hora que um cai, você se segura nos outros. Então você tem amigos, você tem família, você perdeu o teu emprego, mas você tem amigos, você tem família, você tem filhos, você tem teu esporte, você está bem, então você se escora nos outros. Se você tem um pilar... Então, assim, esse equilíbrio, e o equilíbrio é de cada um, não quer dizer, não tem fórmula mágica para esse equilíbrio, mas assim, você buscar constantemente esse equilíbrio, eu acho que é algo fundamental, e isso traz produtividade para o trabalho. Se eu não acordo de manhã, eu gosto muito de correr, já corri várias maratonas, o dia que eu não corro, eu sou menos produtivo. Dormi 1 hora a mais, sim, mas eu sou menos produtivo, eu acordo cedo, vou correr, eu estou mais produtivo, minha cabeça já está no jogo, e assim, então é esse bem-estar que esse equilíbrio traz, né? Então, um momento, assim, semana passada foi Dia dos Pais, passar com os meus filhos estão grandes, mas ter esses momentos com eles, isso te reenergiza. O Ernesto, inclusive, que foi mencionado como um mentor de um grande CEO de uma empresa pública aqui na conferência, a gente gravou com o Gustavo Couto, que é CEO da Vamos, trabalhou com o Ernesto por muito tempo e mencionou o Ernesto como um grande mentor aí da carreira dele. Exatamente, o Gustavo é um super profissional, enfim, tenho muito orgulho de ter trabalhado com ele, da trajetória que ele está fazendo, uma trajetória de super sucesso, e, enfim, tivemos a oportunidade de trabalhar junto muitos anos aí na Suzano. Que bacana. Ernesto, algum livro que você recomenda pra gente, pra nossa audiência, que te marcou? Eu tenho um livro bem antigo que me marcou, e ele sempre volta, claro, eu procuro ler bastante, mas tem um muito antigo que me marcou, que eu li um livro há 30, 25 anos atrás, chamava O Monge e o Executivo. Ele é um livro que está até hoje aí. E eu acho que ele moldou muito do meu modo de ser e da minha carreira. Porque eu lembro que foi logo que eu assumi como líder a primeira vez, e eu achei que eu assumi como líder, agora eu vou mandar, né? Agora chegou finalmente a minha vez de mandar. E aí, de repente, eu li o livro, e o livro dizia sobre o líder que serve. E aquilo mexeu comigo. Como? Né? A vida toda eu fiquei servindo ao meu líder, agora eu vou... E foi interessante, porque foi uma mudança de chave na minha vida profissional, de eu entender a importância do líder que está ajudando a sua equipe, que está junto de pessoas, que está na frente de combate. Eu sou um líder que eu gosto de estar na frente de combate. Eu não sou um líder. Eu acho que
dentro da sala você montar a estratégia é lindo. Eu costumo dizer que 80%, 90% das empresas têm boas estratégias. Elas erram na execução. E a execução é a hora de você ir para o frente de combate junto com a sua equipe. Isso é servir, é ajudar a remover obstáculos maiores para que eles possam avançar, é estar com eles. E esse livro ele me moldou muito porque ele mostrou de fato, até hoje, o que eu acredito que é o papel do líder. O líder tem que ter muita humildade, ele tem que trabalhar muito, ele não está ali para ser servido para a sua equipe, ele está ali, na verdade, para ele servir a sua equipe. É algo que eu constantemente pratico no dia a dia. As organizações têm uma tendência a hierarquizar, não só a Vibra, mas no geral, olhar para o líder e falar, eu tenho que fazer o que ele pediu, mas não, muitas vezes eu falo, o que vocês precisam? Como eu posso ajudar? Não está vindo o resultado. O que eu posso ajudar? Onde é que eu posso ajudar para reverter esse resultado? Então esse livro, ele realmente é antigo, mas eu recomendo para quem não leu até hoje. Eu acho que é um livro curto, fácil de leitura, mas ele dá um bom insight do que eu acredito que é cada vez mais o papel do líder. Algum filme ou série que você tem visto quando sobra algum tempo? Você recomenda? Eu não sou muito eu não tenho muito tempo para assistir filme, série. Quando eu assisto são alguns assim mais só para distrair a cabeça. Eu assisti há pouco tempo uma série até mais antiga, mas o Dom, aquele mas assim, às vezes eu assisto, como eu pego muitas vezes a ponte aérea, às vezes eu fico ali no avião, tá a cabeça cheia, eu dou uma distraída assistindo uma série, mas não é algo que está tanto no meu dia a dia. Eu muitas vezes prefiro ler. Eu tenho um outro livro fora do ramo de negócios que eu li recentemente, que eu gostei bastante, que chama Outlive. Esse livro é sobre... Peter Attia, né? Do Peter Attia. Isso, Peter Attia. E ele fala sobre como você antecipar os problemas para você ter uma velhice boa, né? Como é que você consegue. Então, e eu sou esportista, procuro ter uma nutrição super balanceada, e eu gostei dele bastante, porque ele dá bons insights do futuro, de como é que você se precaver. E, enfim, independente da idade, ele até fala um negócio interessante, sempre é tempo de você se adaptar. Então não é porque, agora já foi. Não tem nada disso. Ele cita exemplos de pessoas de 70 anos que começou a praticar um pouco mais de exercício e como isso traz uma velhice mais saudável. Então foi um livro super legal que me impactou bastante. Alguns já recomendaram esse livro, eu recomendo também, é muito bom. Gostei bastante. Bom, a gente precisa encerrar, porque o Ernesto precisa ir para a próxima reunião, mas muito obrigado, Ernesto, foi um papo excepcional. Ter reservado aí um tempinho na sua agenda entre reuniões com investidores para falar um pouco da sua história, da Vibra, como vocês estão, né, revolucionando esse mercado, se preparando para o futuro e com um potencial de crescimento muito grande, né? Então eu queria agradecer bastante a sua presença e deixar aqui as portas abertas para voltar mais vezes. Muito obrigado, Fernando, obrigado, Regis, foi um prazer estar com vocês aqui hoje, compartilhando um pouquinho mais da história minha e da história da Vibra. Obrigado. E para vocês que nos escutam, lembrando de sempre deixar o seu like, deixar um comentário aqui nesse vídeo ou no podcast, a gente está em todas as plataformas de streaming também. Lembrar também que a gente tem uma série de episódios vindo por aí com várias empresas listadas na Bolsa Brasileira. Se você quiser ver alguma empresa que ainda não teve aqui nos últimos 25 episódios, só comentar para a gente que a gente tenta correr atrás, como a gente correu atrás do Ernesto hoje e teve um papo excepcional. Obrigado e até a próxima.